Cara, estão fechando tudo. Despedidas, protestos e clima de tensão na região da Grande Santo Antônio, em Vitória. Uma ameaça de toque de recolher circula em grupos de WhatsApp no bairro. O motivo seria o ataque criminoso que resultou na morte de 4 pessoas em uma ilha na Baía de Vitória. As vítimas foram filmadas pelos assassinos antes de serem mortas. No começo da tarde, 2 pessoas foram detidas suspeitas de participação na chacina. No início da tarde desta terça-feira, equipes da Força Nacional e também da PM conduziram 2 suspeitos de envolvimento no ataque na Ilha do Doutor Américo, em Santo Antônio, para o DHPP. Eles foram presos em Porto Novo, Cariacica, e seriam do Morro do Quiabo. O delegado que investiga o caso acredita que o ataque foi conduzido por envolvidos com tráfico na região de Cariacica. Essas pessoas, provavelmente, são a linha de investigação, foram confundidas, com integrantes de uma organização criminosa que atua aqui na capital. O ataque acabou com a morte de 4 pessoas. Antes do crime, este vídeo foi feito e circulou pelas redes sociais, mostrando as vítimas ainda com vida. Esse vídeo teria sido enviado pelos executores para uma pessoa que já foi identificada e veio aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde prestou depoimento durante a tarde de hoje. Na tarde de hoje, os moradores soltaram fogos como ato de protesto e homenagem às vítimas nas regiões do bairro de Santo Antônio. Nas redes sociais, um anúncio de toque de recolher foi compartilhado. O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. O vídeo com as vítimas ainda vivas mostra pelo menos 6 pessoas na ilha. Um outro vídeo mostra o que seriam os executores fugindo em um barco e uma pessoa na água. Em seguida, o helicóptero da polícia é acionado para confirmar as mortes. Entre os mortos estão Yuri Carlos Souza Silva, de 19, e Wesley Rodrigues de Souza, de 29 anos. Wesley, segundo a família, trabalhava como marítimo. A outra vítima foi identificada como Vitor Alves, tinha 19 anos. Os corpos foram resgatados pela equipe do Corpo de Bombeiros. Na orla da Baía de Vitória, a Polícia Civil e Militar atendiam a ocorrência. 2 pessoas que estavam na ilha conseguiram fugir nadando do ataque. Pablo Ricardo Lima, de 21 anos, chegou a ser socorrido no PA de São Pedro, mas não resistiu. O amigo que estava com ele foi encaminhado para o hospital de urgência e emergência e segue internado. Após o crime, outras 2 pessoas que estavam do outro lado da ilha conseguiram fugir. Um deles, um jovem de 17 anos, acabou sendo pego por homens do bairro Santo Antônio. Ele foi posto no porta-malas de um carro e seria executado no Morro do Quiabo, em Cariacica. Mas a equipe da Força Nacional conseguiu salvar o jovem. No carro, a polícia encontrou uma faca e um revólver. Os 4 ocupantes do veículo foram detidos. Eles acreditavam que o adolescente era um informante, seria um X9. Seria mais uma morte na noite de ontem pelo lado de Cariacica agora. O secretário de Segurança Pública do Estado classificou essa chacina como um ato psicótico. Pela forma que ocorre a ação de chegar num barco, no efeito surpresa, de filmar aquele grupo de jovens antes e depois executar com toda requinte de crueldade, de covardia, que beira uma psicopatia até, nos leva a uma linha de investigação que tem ligação com o tráfico. O delegado à frente das investigações destacou: as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico. Independente disso, estavam no local para se divertir. As vítimas, passagens pontuais, as vítimas, são pessoas jovens, pessoas que foram tiradas dos seus familiares, com seus sonhos, como todos nós. É um fato triste, um fato lamentável. Olha, os jovens detidos foram ouvidos e liberados. E o velório das vítimas foi marcado por protesto. 3 dos 4 jovens assassinados foram velados e enterrados hoje à tarde no cemitério de Santo Antônio. Muita gente participou do momento. O clima era não só de despedida, mas de muita revolta também. Moradores levaram uma faixa com um pedido de justiça. Os familiares das vítimas estavam muito comovidos. A 4ª vítima foi enterrada em Cariacica. Olha, a polícia já identificou os suspeitos de participar deste crime. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Yuri Demuner. Boa noite, Yuri.
Isabela, boa noite para quem está em casa. Eu falo diretamente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui em Vitória. E agora há pouco eu conversei com o delegado Marcelo Cavalcante, ele que é o responsável por investigar essa chacina lá na ilha, né, em Santo Antônio. O delegado disse que a investigação evoluiu no dia de hoje, com diligências e também ouvindo testemunhas. 5 pessoas que participaram desse crime brutal foram identificadas. Os nomes não foram revelados para não atrapalhar as investigações. Um pouco mais cedo, no TN1, você viu a gravação de um barco e o delegado confirmou que os criminosos utilizaram esse barco para fugir da ilha depois do crime. Eles saíram da ilha ali e seguiram pela Baía de Vitória em direção ao município de Cariacica. Essa suspeita que a gente viu no TN1, inclusive com o delegado, foi confirmada nessa parte da tarde. A gente separou um trechinho da entrevista do delegado para vocês acompanharem. Vamos assistir. A princípio, nós identificamos 5 autores, os quais todos estão qualificados, mas não vamos divulgar a fim de que não atrapalhe as investigações. Aquele vídeo que parece que eram eles fugindo, realmente foi confirmado? Exato, esse vídeo foi confirmado, tanto tecnicamente, através da perícia, como através de investigação no próprio inquérito. 5 indivíduos ali saem do local, dentro daquele botezinho, em direção ao município de Cariacica. Eles são de Cariacica? Sim, a princípio sim. São envolvidos com o tráfico? Sim, a princípio todos seriam envolvidos no tráfico de drogas. Pois é, essas informações foram apuradas aí pela polícia, pelo delegado e pelas equipes de investigação lá em Cariacica e também no bairro Santo Antônio, ali na ilha, local onde o crime aconteceu. Essas mensagens, inclusive o dia de hoje foi bem tenso ali na região de Santo Antônio, local onde esse crime aconteceu. Mensagens divulgadas nas redes sociais avisaram sobre um possível toque de recolher no bairro que começaria a partir de hoje, às 9 horas da noite, e que duraria até às 10 horas da manhã desta quarta-feira. Essas mensagens ainda trazem regras ali para os moradores, os populares, né, que digamos de bem, e também para os carros que entrarem no bairro, como, por exemplo, abaixar a luz do farol e também os vidros. Nós questionamos a Polícia Militar sobre esse toque de recolher lá na região e a corporação apenas afirmou que o patrulhamento foi reforçado no bairro, inclusive com equipes da Força Tática. Então é isso, né? Vocês viram aí uma informação a respeito do enterro lá em Santo Antônio, as informações do delegado aí avançando nas investigações. 5 pessoas foram identificadas, essas pessoas fugiram nesse barco sentido Cariacica, ali pela Baía mesmo de Vitória, e o delegado não passou os nomes desses suspeitos para não atrapalhar as investigações. Possivelmente amanhã, nos próximos dias, teremos prisões, né, desses envolvidos. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Força Nacional lá em Cariacica estão bastante empenhadas para prender esses pelo menos 5 suspeitos aí, 5 criminosos que praticaram, né, esse crime brutal que chocou toda a sociedade capixaba. Essas são as informações, Isabela. Eu volto com você no estúdio. Ok, Yuri, muito obrigada pelas informações, reforçando então 5 suspeitos identificados, clima tenso ali na região e, segundo a polícia, todos os jovens assassinados não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E o policiamento foi reforçado na Avenida Leitão da Silva depois que as lojas foram apedrejadas ali na região. Ontem à noite, homens com o rosto coberto fecharam a pista e colocaram fogo no meio da rua. As pedras atingiram a cobertura de uma das entradas da loja. A parede também foi danificada. No chão, a quantidade de pedras que os funcionários encontraram no estacionamento depois da confusão. Com medo, eles ficaram trancados no local por pelo menos 2 horas. Alguns moradores desceram a escadaria, que é ao lado da loja, e atearam fogo na avenida. E aí chegaram muitos carros da polícia, carros da guarda municipal, e aí houve conflito. Eles começaram a atacar pedras, né, de cima aqui do morro, e tentaram atingir a polícia, danificar algumas coisas das lojas. O susto foi grande. Ficamos no meio do fogo cruzado, né? Entre os dois, entre os moradores e os policiais.
e só conseguiram sair daqui da loja só após as 20 horas. Tudo aconteceu na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Começou com um protesto pacífico dos moradores do Jaburu, que levavam balões brancos e cartazes pedindo paz. A confusão que aconteceu logo em seguida foi registrada por moradores da região. Os vídeos mostram a avenida fechada pela polícia. Enquanto isso, no Morro do Jaburu, fogos de artifício. Neste vídeo dá para ver o momento em que uma viatura passa em alta velocidade para dar apoio no local. A confusão refletiu na Avenida Vitória. Carros e ônibus voltavam para não passar pelo local do confronto. Pela manhã, a Polícia Militar permaneceu com viaturas em 3 pontos da Avenida Leitão da Silva. Os comércios abriram normalmente e o trânsito fluía com tranquilidade. O protesto dos moradores do Morro do Jaburu, em Vitória, seria por conta de uma ação da polícia que aconteceu no último domingo e que acabou interrompendo uma festa de aniversário que acontecia no morro. 5 pessoas ficaram feridas durante essa ação, entre elas 2 crianças, de 2 e 3 anos de idade. Chegaram no morro, balearam todo mundo! Um estilhaço foi parar no rosto de uma das crianças e atingiu o maxilar. Esta jovem também teve ferimentos na perna, no braço e na boca. O pai dela foi atingido por um tiro de borracha. Segundo os moradores, eles foram surpreendidos pela ação durante a festa de aniversário, que acontecia em uma casa quando a polícia apareceu. A gente só soube que a polícia estava ali porque foi um monte de tiro, foi muito tiro. Olha, o secretário de Segurança do Estado falou sobre a ação da PM no final de semana no Morro do Jaburu. Vamos ver. O Jaburu, sábado à noite, foi exatamente um confronto com a Polícia Militar. Lamentamos profundamente que outras pessoas tenham sido atingidas por estilhaço, mas prendemos um criminoso com uma pistola, com um revólver, com carregadores, radiocomunicador. É o tráfico fazendo as suas ações para perturbar essa comunidade que nos demanda. Nós somos chamados para entrar no sábado à noite por conta do Mandela. Como é que nós vamos entrar? Com patrulhamento. Quando tem o confronto armado, lamentamos que nas imediações daquele confronto estivesse ocorrendo uma festa familiar. Mas nunca é a intenção da polícia entrar atirando em ninguém, entrar trazendo terror para as comunidades. Nós entramos para levar segurança. Está na cadeia o suspeito de matar um homem no sul do estado após uma briga de trânsito. Câmeras de monitoramento registraram o momento da confusão. A vítima foi identificada como Leonardo Caetano Dorigo. Ele levou uma facada no peito que atingiu o coração. Ele estava no Monza, chegou a dirigir alguns metros para buscar socorro, mas morreu perto de um posto de combustível. O crime aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim após uma fechada no trânsito. O carro do suspeito foi encontrado na zona rural do município. O proprietário procurou a delegacia acompanhado do advogado para prestar esclarecimentos. Acabou preso e encaminhado ao presídio. A vítima trabalhava com instalação de ar-condicionado, era casado e deixa 2 filhos. A seguir, os números da pandemia aqui no estado e ainda os candidatos a prefeito de Vitória. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Avenida Beira-Mar. Nós já voltamos. O assunto agora é coronavírus. O painel Covid foi atualizado há pouco. Vamos ver os números aqui na tela. Nós temos 130.714 casos confirmados da doença, 3.538 pessoas perderam a vida e o número de curados é de 120.287. Em 24 horas, 629 se recuperaram, 918 foi o número dos novos casos e 14 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Eleições 2020, a partir de hoje, o Tribuna Notícias vai mostrar os candidatos a prefeito na Grande Vitória. Vamos começar com os candidatos à Prefeitura da capital. Em Vitória são 13 candidatos: Capitão Assunção, do Patriota, Nilton Rodrigues, do Novo, Lorenzo Pasolini, Republicanos, Heron Domingos Souza Lima, do PRTB, Fabrício Gandini, Cidadania, Gilbertinho Campos, do PSOL, Ralfer Luigi, do PL, João Coser, do PT, Mazinho dos Anjos, do PSD, Nami Schecker, PCdoB, Neuzinha de Oliveira, PSDB, Rafael Góes Furtado, PSTU e Sérgio Sá, do PSB. Lembrando que a votação no primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro.
Em instantes você confere aqui no TN2, estado bate recorde de calor e Pedra Azul registra chuva de granizo. Agora imagens ao vivo do trânsito para você ali na Avenida Leitão da Silva. A gente já volta. Estamos de volta agora para falar do calor. O estado bateu recorde de temperatura. Os termômetros registraram 39,5 graus em Alegre. A medição é do Instituto Nacional de Meteorologia. Essa foi a temperatura mais alta registrada este ano. E com este calorão, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, viu? O termômetro mostra 30 graus. E segundo especialistas, as temperaturas podem ultrapassar 40 graus essa semana. A atuação de uma massa de ar seco e quente deve manter o tempo aberto em todo o Espírito Santo. É a primavera que chegou com cara de verão. Poucas pessoas encararam calçadão embaixo do sol forte nesta terça-feira. Alguns preferiram mesmo se refrescar na praia. E você? O que tem feito para amenizar esse calorão, hein? Estou morrendo de calor. Mas aí estou com protetor solar, óculos, alguma coisa no cabelo, porque não aguento cabelo solto. Quando posso, eu vou à praia, vou dar um mergulho, levo as crianças na praia, no meio da semana, que está tranquilo. Tomando água, né? Sempre tentando hidratar. Hoje deu para suar bastante. De acordo com os médicos, as altas temperaturas podem aumentar os casos de doenças cardiovasculares. Mais sedentário, comendo mais besteira. A gente tem cada vez menos tempo para cuidar da gente, a gente tem cada vez pior qualidade de sono, a gente está cada vez mais hipertenso, diabético, obeso. Cuidar da saúde quer dizer não sofrer desse coração que hoje mata 330 mil pessoas, é quase 1.000 pessoas dia neste país, no território brasileiro, de doença cardiovascular. Os cuidados com a saúde dos olhos também devem ser redobrados no calor. De forma geral, os quadros de conjuntivite reduziram bastante. O que a gente tem observado, principalmente agora que começou um calor um pouquinho maior, é o suor, né, quando cai com filtro, gerando algum tipo de desconforto ocular. Dr. Renato fala da importância em usar os óculos escuros. Quando você coloca um óculos escuro, o olho entende que você está num ambiente mais escuro, você tem menos estímulo luminoso e a menina dos olhos, a pupila, ela dilata. Se esse aumento de incidência não tiver um bloqueio, não tiver um filtro dessa radiação, essa radiação pode sim causar uma série de danos no seu olho, do desenvolvimento de catarata até as lesões, as degenerações da retina, né? Mas essas altas temperaturas devem diminuir. No sul do estado, na região do Caparaó, já tem previsão de chuva. A presença de umidade trazida por ventos costeiros deve provocar um aumento das nuvens por toda a metade sul do Espírito Santo. Há condições para a ocorrência de pancadas de chuvas em trechos isolados das regiões sul e serrana do estado. No trecho entre a Grande Vitória e o litoral sul, a nebulosidade deve aumentar, o que deve amenizar o tempo abafado ocorrido nos últimos dias. Olha, gente, em Pedra Azul, na região serrana do estado, choveu granizo hoje à tarde. As imagens foram feitas em uma pousada em Aracê. Segundo uma funcionária, choveu granizo por cerca de 30 minutos. Logo depois, segundo ela, já abriu o sol. Olha, essa chuva prevista para a região sul e do Caparaó deve ser passageira. Ainda essa semana, há a previsão das temperaturas voltarem a subir. Bom, a gente encerra a nossa edição do TN2 de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.